Oi gente, antes de começar esse vídeo já vai deixando o seu like, se inscreve nesse canal pra você não perder nada, hein? Olha só, presta bem atenção nisso que eu vou te falar agora. Um filho, ele queria fazer uma festa, ele tinha um grande sonho de fazer uma festa assim gigantesca e chamar várias pessoas que eram pessoas escolhidas. Ele tinha um segredo e esse segredo era algo que assim, você não tem noção, ia transformar a vida dessas pessoas. Só que para fazer essa festa, e um detalhe, ele queria fazer um bolo de vários andares e pendurar no teto. Mas para fazer tudo isso, ele precisava vender alguns bolos antes. Mas ele já tinha até alguns ingredientes, ele sabia o que ia fazer, mas faltava o leite, faltava os ovos e a margarina. E também tinham algumas formas que ele não tinha ainda, né? Porque ele estava começando agora, ele apareceu esse sonho e ele descobriu esse segredo, aí ele foi correndo pro pai dele. Pai, eu preciso fazer esses bolos aqui, porque eu preciso vender esses bolos para gerar recursos para levar esse segredo até as pessoas. E aí o pai via aquela agitação, ele estava assim muito agitado, ele falava, eu preciso disso, mas eu não tenho leite, acabou o leite e eu também não tenho a forma número 35, falta essa forma, sem essa forma eu não vou conseguir. E aí o pai falava, olha só filho, você já tentou de tal maneira? E ele deu várias sugestões assim, e aí o pai falou, teve um momento que o pai falou, olha, eu tenho essa forma aí que você precisa, mas o filho estava tão agitado que ele não conseguia nem ouvir. Aí deu um determinado momento lá que ele se estressou com o pai e saiu, porque ele falou, o pai tava tentando ajudar ele, mas ele tava tão agitado que nem conseguia ouvir. Aí ele saiu e voltou pra casa dele, assim, angustiado, sem saber como que eu vou fazer isso, e ficou muito preocupado em como que ele ia fazer, e não tinha escutado o pai falando. Aí alguém bateu na porta. Aí ele falou, olha, tem alguém batendo aqui na porta. Foi lá, quando ele foi ver, era o pai dele, que eles não moravam na mesma casa. E aí ele falou, oi pai, você aqui, esse horário, o que aconteceu? Ele ficou preocupado, né, porque geralmente o pai não costumava ir nesse horário na casa dele. Aí quando ele olhou assim para as mãos do pai, ele já tinha, né, ficado tranquilo. Ele falou, olha, tudo bem, eu sei que eu preciso fazer isso, mas vai acontecer. E ele descansou um pouco. Foi isso antes do pai chegar. Aí quando ele olhou para a mão dos pais, tinham lá não só os ovos, o leite, a margarina, mas também um arsenal de formas. O pai abriu assim o porta-malas do carro e quando ele olhou, ele não acreditou na quantidade de formas que tinha. Ele falou, uau, aqui não tem não só as formas que eu preciso, mas tem formas de outros tamanhos, eu vou conseguir vender para um público maior, vou conseguir atender mais pessoas. Ele ficou super feliz. Ele falou assim, pai, se você tinha isso tudo, por que você me deixou tão aflito? Por que você deixou eu ficar naquela agitação toda? E aí o pai olhou assim para ele e falou, mas filho, eu estava o tempo todo tentando te mostrar, mas você estava tão agitado, tão confuso, que você não conseguia parar, respirar um pouco e ouvir o que eu estava falando. Você estava só preocupado em como que ia ser e tentando dar um jeito de qualquer forma, inventando os planos assim malucos. Mas você não ouviu o que eu estava te falando. Você não ouviu, eu estava o tempo todo te mostrando. Você não sabe, mas eu também sou confeiteiro. Então eu tenho uma fábrica inteira. E aí o filho olhou assim, pai, como assim você é confeiteiro e eu nunca soube disso? E aí ele olhou, filho, quanto tempo tem que você não vai lá em casa? Quanto tempo tem que você tá tão preocupado com esses seus projetos, esses seus planos que você... Qual foi a última vez que nós passamos algum tempo juntos? Qual foi a última vez que você passou um tempo junto com o seu pai? Será que você tá com esse filho? Você já teve assim tão agitado, queria fazer algo incrível, inusitado, mas não sabia como? Que você estava tão agitado que você
não conseguia confiar no pai, porque você só consegue confiar no seu plano. Isso já aconteceu com você? Quantas vezes você deixou de ouvir porque estava mergulhado na sua própria razão, na sua própria forma de fazer as coisas? Muitas vezes precisamos soltar o controle e deixar com ele. Mas soltar o controle não significa parar de agir, mas sim quando você mentaliza o final, quando ele te mostra algo, quando ele dá um segredo pra você, coloca isso no teu coração e você já viu, você sabe que é aquilo que você quer, você é algo assim grandioso que você não faz ideia de como vai ser feito, de como vai acontecer, mas ele te mostrou o final. Sabe por quê? O processo já está garantido. Quantas vezes nós ficamos esperando Deus abrir o mar para que a gente passe, sendo que na verdade Ele só está esperando que a gente dê o próximo passo para Ele poder abrir o mar? Quais são as ferramentas que você tem hoje? Ele já tem tudo o que você precisa, mas você não precisa de tudo agora, até mesmo porque como conduzir? Para que se você tivesse o convite agora das festas, para que esse convite ia servir, sendo que você nem vendeu aqueles bolos lá primeiro? São etapas. E o legal é você viver e desfrutar do processo, mas confiando de que as coisas vão acontecer, porque já está garantido. E aí, você vai continuar segurando o controle? Ou você vai deixar ele te guiar enquanto você dá o próximo passo, o próximo e o próximo? Conta aí pra mim nos comentários se já passou por algo assim desse tipo e envie esse vídeo pros seus amigos.